Oiê, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 1 de como desenhar mandalas. A mandala que eu escolhi para a gente começar é essa daqui. Vamos então direto ao ponto. Vocês vão precisar de um papel quadrado. Se não for quadrado, você corta para ele ficar quadrado. E se você tiver um esfuminho, se não tiver, não tem problema. Um lápis, uma caneta, um lápis de cor, da cor que você escolher, uma borracha e uma régua ou um objeto reto para a gente traçar algumas linhas. Então vamos começar. Então, para começar, nós vamos pegar esse papel e fazer um X nele, porque esse X vai marcar o centro da nossa mandala. É extremamente importante a gente encontrar o meio, o centro, quando a gente está desenhando mandalas, tá? Então aqui eu não estou medindo nada, eu só estou usando a régua, mas pode ser um objeto que você tenha reto aí, traça, faz esse X, e no encontro no meio do X é o nosso centro, é o meio dessa mandala nossa. Feito esse X, nós vamos usar o centro ali como referência, traçar uma linha reta, que vai virar uma cruz, tá? Uma assim e a outra assim, uma cruz. Então, um X e uma cruz, que dividiu o nosso papel em 8 partes, porque a nossa mandala tem 8 pétalas. Então, você vai ver que tem 8 linhas, 8 partes, olha. A partir daí, a gente já sabe onde está o centro, nós vamos fazer esse círculo do meio e começar a desenhar nossa mandala, tá? Quando você for riscar, risca de leve, porque essas linhas nós não vamos precisar delas, nós vamos apagar depois, tá? E para nossa mandala ter uma harmonia, ela precisa que essas pétalas tenham o mesmo comprimento. Tá vendo? Se eu fosse traçar um círculo aqui, ele ficaria certinho um círculo. Isso significa que a partir do centro, todas elas têm o mesmo tamanho. Isso é importante, tá? Esse papel tem 15 por 15, o tamanho dele. E eu escolhi deixar com 6 centímetros cada pétala, a partir dos X ali do centro que a gente encontrou. Isso é opcional, você pode deixar um pouco maior ou um pouco menor. Eu gosto de deixar uma bordinha sobrando na lateral do papel, então eu deixei com 6, tá? Mas não precisa ser exatamente 6. Se você não tiver uma régua, você pode usar esse truque aqui. Você pega um papel, marca o tamanho que você quer deixar a sua pétala, faz um risquinho no papel e marca na linha. E aí você marca todas do mesmo tamanho. As 8 linhas iguaizinhas, tá? Pra gente não se perder aonde a gente vai parar de desenhar a nossa pétala. Então, você vai marcando elas todas com bastante calma, uma por uma. E feito isso, tendo marcado todas as linhas, nós vamos partir para fazer aquele círculo do centro da nossa mandala, tá? Ele também é totalmente a sua escolha, o tamanho desse círculo. Se você quiser fazer maior, menor. Eu achei que para o tamanho da mandala ia ficar harmonioso esse tamanho que eu fiz, tá? Então, só pra gente conferir aqui, eu peguei a régua e vi que mesmo sem ter marcado com a régua, tá certinho 6 centímetros cada linha, tá vendo? Não tem erro, não precisa de régua. Vai lá com seu lápis e faz um círculo. Se você estiver insegura, com medo de entortar, você pode usar um objeto também, uma moeda pequenininha, uma tampinha de alguma coisa. Coloca ali no centro e circula ela, tá? Ou vai fazendo assim, usando as linhas também como referência e a distância do centro para fazer o círculo aqui, tá? Esse aqui eu achei que ficou um pouco grande, ó.
dar uma diminuída nele aqui. Tá vendo? Você vai consertando sua mandala do jeito que você achar melhor, enquanto tá no lápis, né? A partir daí eu optei por já desenhar direto na caneta. Mas se você quiser, você pode fazer ela toda no lápis e depois passar a caneta, ou faz tudo na caneta do jeito que ficar, tá bom? Daí você escolhe como você quer fazer, tá? Essas linhas aí, elas vão servir agora como referência para a gente desenhar as pétalas. Eu tô te mostrar aqui a caneta que eu usei, é uma que tem uma ponta 05, a cor que eu escolhi é a cor vinho. Eu sou a louca do azul, né? Se deixar eu pinto o mundo de azul. Tô tentando fugir aqui, fazer uma cor diferente. Vamos primeiro circular aqui o centro da nossa mandala, porque é a partir daí que a gente começa a fazer as pétalas, tá? Vai girando o papel, como ficar mais confortável para você desenhar. Segue no início da linha, vai até a marcação que fizemos e volta. Então, começa ali na linha, segue um pouquinho na linha, fazendo uma linha curva. Começa a ir para o biquinho da pétala até a nossa marcação. E faz isso dos dois lados, que você já vai ter a pétala formada. Pronto. Vai seguindo esse padrão e desenhando pétala por pétala. Pega na linha, sobe um pouquinho, começa a fazer a curva, o biquinho. E faz dos dois lados. Se você for muito perfeccionista, você marca até onde você vai começar a fazer a curva. Daí fica perfeito. Eu prefiro ir fazendo uma mandala perfeitamente imperfeita, para mostrar que é uma pessoa que fez e não uma máquina, né? É um trabalho de arte, um trabalho artesanal, não precisa ser perfeitinho, né? As 4 pétalas principais estão prontas, aí você vai fazer agora as menores, as que ficam por trás. Você pode ter uma referência ali onde você parou, no olho mesmo, para fazer as de baixo. E faz as 4 menores. Menores, mas elas têm o mesmo comprimento a partir do centro que a gente marcou. Isso que vai dar uma simetria, uma harmonia. A gente pode já apagar essas linhas, que nós não vamos mais precisar delas para nada. Era só para a gente se guiar. Nem precisa delas, na verdade, tá? Como é assim, se você estiver começando agora a desenhar mandalas, então isso ajuda bastante a não se perder. Mas não precisa delas. Ó, vamos pegar agora no biquinho da folha, fazer uma linha curva até embaixo, tá? Para fazer aquele centro dela. Faz uma curva até ali mais ou menos no meio dela. Do outro lado, a linha começa aonde terminou a outra. No comecinho da linha, vai abrindo, faz uma curva até o biquinho. E é isso, em todas as pétalas. Esse tipo de mandala é um padrão repetitivo em cada quadrante, então em todas as pétalas nós vamos fazer a mesma coisa. Começa lá no biquinho, uma curva e vem mais ou menos no rumo do centro. A mesma coisa, começa no final da linha, abre e vai para o final da linha. Isso aí. Feito em todas elas, olha aí como já está bonito o desenho. A partir dessa base dá para fazer muitas outras coisas, tá? Nós vamos seguir esse padrão aqui, mas dá para fazer várias outras formas também. Vamos fazer essas linhas agora, olha, que começa ali no centro e ela vai abrindo. Você começa no pezinho ali do centro da folha, em paralelo, e vai abrindo, vai se afastando. Começa juntinho e vai se afastando
suave, pouquinho, fazendo uma curvaturazinha suave. Se você fizer essa curva mais acentuada, ela vai dar uma ideia de mais gordinha sua pétala, mais abaulada, tá? Quanto mais curva você der, quanto mais suave a curva, menos abaulada ela fica. Tá vendo? Você começa juntinho e vai afastando. Faz igualzinho dos dois lados e também em todas as pétalas. Começa no centro juntinho, seguindo em paralelo, abrindo um pouquinho até chegar no limite. Viu que quando a gente olha para o desenho parece complicado, mas quando você vai fazendo, linha por linha, passo a passo, vai parecendo mais simples, né? Me conta nos comentários se você achou difícil ou não, para eu trazer os novos desenhos de acordo com seus comentários, tá bom? O próximo passo agora é a gente fazer essas bolinhas aí. Eu costumo começar no centro da folha, onde fica a bolinha maior, e vai fazendo as próximas que vão diminuindo de tamanho dentro desse limite que nós deixamos. Quanto mais redondinha, mais harmonioso, mais bonito vai ficar o desenho. Mas também não precisa ficar perfeitinho, porque como ela é tão rica em detalhes, as imperfeições desaparecem. Nota que entre cada círculo fica um vão, um espaçozinho em branco, ó. Então vamos pintar, preencher ele com a própria caneta, um por um. Faz isso também dos dois lados e em todas as pétalas. Vai fazendo com cuidado, porque se for uma caneta que solta bastante tinta, igual essa que eu estou usando, se passar por cima do círculo ali, você estraga ele, né? Realça aí esse contorno, ó, em todas elas. Quando você terminar de pintar os espaços, dá uma realçada para dar um acabamento melhor. E vai fazendo em todas as pétalas também. Depois de feito isso, você dá uma olhada no seu desenho, vê se tem alguma coisa que você quer escurecer, diminuir um pouco. Eu estou diminuindo um pouco esse centro e aproveitando para deixar mais redondinho. E escurecer o centro também, que é o ponto onde começam as pétalas. Então você pinta esses espacinhos em brancos que ficaram. A junção também entre uma pétala e outra, você dá uma reforçada, que às vezes fica onde encontra a linha, fica alguma imperfeição, você passa ali a caneta. E escurecer ali também vai dar uma ideia de mais profundidade para o desenho. Essa questão da sobreposição das pétalas, né? Fica mais bonito. Muito bem. Essa caneta é vinho, a cor dela, né? A luz aqui natural não tá muito boa, mas é um vinho. Para dar um contraste e para dar uma clareada também, uma cor mais alegre no desenho, eu escolhi um lápis de cor que eu tinha aqui, o rosa mais clarinho. E para pintar, você vê que nem precisa pintar, né? Ela já tá bonita assim. Mas não tá aparecendo bem a cor que ficou com essa luz que tá aí. Mas eu fui pintando, olha, em alguns pontos mais e outros menos, e outros eu nem pintei. Aí eu pinto mais ali próximo da onde as pétalas se encontram, tá vendo? Em outras pétalas eu pintei mais o centro
em outras mais a pontinha da pétala, cada uma de um jeito, tá? Isso é um jeito meu de pintar, uma dica que eu deixo, porque dá um efeito mais interessante, tá? É só uma dica, você pinta do jeito que você achar melhor. Ó, essa aqui eu vou pintar aqui mais próximo, tá vendo? Cada folha, cada pétala dessa eu pintei de um jeito. Escureço mais num lugar, escureço menos no outro e vai fazendo. Lembra no começo que eu falei do lápis e do esfuminho, que se não tiver não precisa? Mas se você tiver, agora é a hora da gente dar mais umas sombras no desenho. Ah, aí já podemos assinar. Escolhe aí um cantinho, um lugar que você acha melhor e assina a sua obra de arte, tá? Para quem não sabe, meu nome é Roseni, eu assino Ni, que é como as pessoas mais próximas me chamam. Essas bolinhas aqui é só um efeito, um charmezinho. Olha, eu fiz 3 diminuindo de tamanho. Começa com uma um pouquinho maior e vai diminuindo. E nas pétalas menores eu fiz 2, tá? Pintar o centro também. Aqui eu usei 2 lápis, um pouquinho mais escuro e o mesmo que eu usei nas pétalas. Tá vendo? Deixei uma parte em branco para dar um efeito também. E com o lápis, esse que eu estou usando é um 6B, pode ser um 4B, 2B, 8B, o que você tiver aí. Nas junções ali eu dei uma escurecida. E o esfuminho, que é esse objeto aqui, ele é de papel, tá? É só para não ficar muito marcado onde colocou a sombra, você dá uma espalhada no grafite. Aí resolvi também fazer aqui em cima das bolinhas. Isso tudo aqui no final é opcional, tá? Você escolhe se quer fazer ou não. Então é isso. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, peço para que você se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe suas dúvidas e acompanhe os próximos. Muito obrigada.